Boa noite, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que muito bem, amém? E hoje então eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus. E a reflexão de hoje começa com o livro de João, capítulo 8, versículo 36, que diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. Se o Filho vos libertar, Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Interessante, porque quando a gente pensa então que Cristo veio nos libertar de algo, significa então que nós não temos livre-arbítrio? Nunca tivemos o livre-arbítrio? Eu não tenho o poder de escolher aquilo que é bom ou ruim para mim? Vejam só. Existe uma grande diferença entre o conceito de liberdade dentro da cosmovisão cristã e o conceito de liberdade dentro de uma cosmovisão ampla, que não seja cristã. Por que eu digo isso? Porque eu sempre enfatizei isso aqui em vídeos anteriores. Liberdade é quando eu consigo dizer não para tudo aquilo que me faz mal, e hoje eu vou mostrar para vocês. É quando eu consigo dizer não para tudo aquilo que me faz mal, para tudo aquilo que não é correto, para tudo aquilo que não é natural. E Deus, em sua palavra, tem um conjunto de leis, normas e regras, certo? Que dizem, que me orientam e me dizem como eu devo proceder, qual é o padrão de vida que Deus quer que eu tenha. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é soberano. Né? É um dos atributos de Deus, a soberania, né? E a onisciência, Ele sabe de tudo. E aí você deve pensar assim, bom, mas do que Jesus Cristo então veio me libertar? Do que Ele me libertou? Do que? Bom, após o pecado, quando o pecado entrou nesse mundo, então nós perdemos a nossa liberdade. Nós demos legalidade para o arqui-inimigo de Deus, que se chama Satanás, Lúcifer. Quando nós demos essa legalidade para Satanás, ele passou a dominar esse mundo e escravizar muitas pessoas. Como? Dentro dos seus conflitos, ideias erradas, né? Dentro de uma perspectiva errada da imagem que nós temos de Deus. Então ele meio que deturpou a nossa cosmovisão que nós temos do que é Deus, de nós mesmos e do social, né? Do meio em que nós estamos inseridos e que nós vivemos. Vejam só, o que diz o livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha que interessante. Ele nos libertou do império das trevas. Então aqui está a resposta. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou resgate, salvação, é a mesma coisa. A remissão dos pecados. Pronto, aqui está a resposta. Então ele nos libertou do império das trevas e dos nossos pecados. Entenderam? É disso que Jesus nos libertou. Ok, Robson, então vamos lá. Mas eu não entendo muito bem o que é certo, o que é errado. Então eu vou exemplificar aqui para vocês. Bom, existe... o que significa pecado? Pecado significa transgressão da lei, erro. Que lei? A lei moral de Deus, não a lei cerimonial. Não é uma lei que envolve, que está atrelada a tradições, a ritualismos. É a lei moral de Deus. Quando eu transgrido a lei moral de Deus, eu cometo um erro, um pecado. E isso é muito curioso, porque na sociedade, quando alguma pessoa tem algum ato, algum comportamento que não é natural aos nossos olhos, nós já estranhamos aquilo e consideramos aquilo um erro. Por exemplo, crime. Quando um bandido comete um crime, ou quando uma outra pessoa comete um crime, se ela mata, se ela rouba, se ela estupra, enfim, se ela furta, o que é isso? Diante do que a sociedade diz que é errado, o que é isso? Crime. Então eu cometo um crime quando eu mato alguém, quando eu estupro, quando eu roubo, eu estou cometendo um crime. Por quê? Porque a lei me diz que isso não é natural.
certo? A lei me diz isso. A sociedade me diz que isso não é natural. E nós temos um conjunto de normas e leis que nós devemos seguir. Se eu não respeitar esse conjunto de normas e leis, eu estou cometendo um crime. Entenderam? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Porém, esse erro, esse crime, ele dá um nome de pecado. Entenderam? Pecado. Para Deus, esse erro, essa transgressão da sua lei divina, moral, é pecado, erro, certo? Por que eu digo isso? E dentro disso, então, desse conceito do que é pecado, crime, enfim, por que nós sabemos, por que nós conseguimos diferenciar o bem do mal? Como? Porque nós estamos baseados na moral. E o que é a moral? Bom, a moral é um conjunto de valores, de normas, de ações, né? Que me dizem o que é certo e o que é errado, basicamente, tá? Porque dentro da moral existe toda uma série de muitos conceitos, éticas, comportamentos que me dizem o que é errado ou não é. Mas basicamente é isso, um conjunto de normas, de ações, de valores, princípios que me dizem o que é certo e o que é errado. Viram só? Então, se eu cometo um crime, se eu mato alguém, eu sei que aquilo é errado. E como eu sei que aquilo é errado? Porque existe um legislador supremo que me diz que matar é errado. Entenderam? Então, se eu mato alguém, eu estou transgredindo não só a lei dos homens, mas também a lei de Deus. Só que só muda o nome, pecado. Entenderam? Então, quando eu tenho um conjunto de normas que eu não sigo essas normas, quando eu quebro essas normas, eu cometo um crime. Aos olhos de Deus, eu cometo pecado. E Deus, ele também tem uma série de leis, de padrões de comportamento ali que nós devemos seguir para que nós não entremos, para que nós, na verdade, não cometamos o pecado. Entenderam? Então, existe essa diferença. Crime aos olhos da sociedade, pecado aos olhos da sociedade, na verdade, nós damos o nome, nós nomeamos esse comportamento como crime aos olhos de Deus. Então, nós damos o nome de, Deus dá o nome, né, de pecado. Pecado é transgressão da lei. Então, sabendo de tudo isso, nós, como pecadores, não conseguimos obedecer 100% à lei moral dos homens. Entenderam? Porque, por exemplo, um exemplo, a palavra de Deus me diz que se eu olhar para uma pessoa, cobiçando aquela pessoa, desejando aquela pessoa, querendo aquela pessoa sexualmente falando, e eu não posso ter aquela pessoa, eu entro dentro do conceito de pecado pela cobiça. Seria cobiça, na verdade, né? Estou cobiçando algo que eu não posso ter. Aquilo é pecado. A palavra de Deus diz que se eu cobiçar algo, se eu cobiçar alguém com desejo, com lascívia, né? Enfim, com uma série de comportamentos inadequados, aos olhos de Deus eu já cometi pecado. Entenderam? Porque isso é uma questão de lógica, de inteligência. Por quê? Porque se eu vejo algo que me faz sentido para mim, que eu desejo, que aquilo faz sentido para mim, logo esse desejo entra no campo das vontades. Se eu fico com vontade, logo eu vou querer satisfazer a minha vontade. Entenderam? E aí eu acabo entrando em pecado. Então nós não somos seres 100% assertivos por uma série de questões, né? Mas a principal é a entrada do pecado no mundo. Entendeu? Então nós somos pecadores. Por isso que nós então não conseguimos seguir a lei 100% à risca. A palavra de Deus então nos dá uma solução. Porque muitas vezes eu tenho vontade de bater em alguém. Um exemplo, eu tenho vontade de bater em alguém. Muitas pessoas sentem inveja umas das outras, ciúmes, né? Nós temos muitas discórdias, somos egoístas, tudo isso é uma consequência do pecado, certo? Isso não é natural para nós, por isso que a gente repudia esse tipo de atitude. Se uma pessoa tem inveja de você, o que você sente? Uma repulsa, uma aversão para aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa tem inveja de mim, porque ela vive falando mal de mim, isso aqui. Falar mal das pessoas é uma característica inerente ao pecador. Seres humanos pecadores, entenderam? Isso não é natural para nós. Só que Deus diz em sua palavra que existe uma forma
de consertar todo esse mal. Existe uma maneira de reverter a situação. Como? Através de Jesus. Jesus Cristo. Por isso que eu ligo aqui para vocês, em João 8, 36, que diz: Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele nos livra de todo esse pecado, de toda uma série de comportamentos ruins que eu tenho, por uma série de questões que eu acredito, que essas questões estão baseadas, respaldadas nos meus valores, no meu princípio, a visão que eu tenho de mim, entendeu? E Jesus Cristo nos liberta. A palavra de Deus diz: Conhecereis a verdade, que é o Filho de Deus, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo nos libertou, como diz a palavra, do império das trevas e trouxe a remissão pelos nossos pecados. Olha só que interessante. Então, ele tem esse poder. Por isso que quando nós temos algum problema, algumas adversidades, contratempos, nós temos que procurar Jesus Cristo e colocar diante dele esse mal. Entenderam? Então, basicamente é isso, na verdade. O conceito de pecado e crime são iguais. Só mudamos então a nossa cosmovisão, porque dentro da cosmovisão cristã, cometer algo errado, um comportamento errado que não é natural, nós consideramos aquele comportamento criminoso. Então, crime. Aos olhos de Deus, pecado. Transgressão da lei moral de Deus. E tudo isso está baseado em quê? Qual é o respaldo de tudo isso? A moral. E por que existe a moral? Porque o legislador supremo, certo? Que colocou dentro de cada ser humano essa moral, essa condicional, se assim eu posso dizer. Então nós só sabemos diferenciar o que é bom do que é ruim por conta da moral, certo? Então eu espero que eu tenha esclarecido aí para vocês algumas dúvidas e até o próximo vídeo. Até mais!